Oi, pessoal, hoje eu quero conversar com vocês mais uma vez sobre o problema que está afetando a maior parte da população brasileira, que são dívidas e inadimplência. Bom, ter dívida, um carnezinho em casa, praticamente todo mundo tem. Ter acordos financeiros, todo mundo, acho que sem exceção, tem. A partir do momento que você, por exemplo, tem uma casa, você tem uma conta de energia, de água para pagar, e isso não deixa de ser uma dívida se a gente for olhar para o conceito da educação financeira, né? Mas, na verdade, nós temos aqui uma outra realidade, que é quando a pessoa tem um acordo financeiro, uma dívida, e que ela não está conseguindo arcar com aquela dívida no momento certo, pagar no período que ela marcou ali com aquela instituição. E esse é o problema de uma grande parte da população brasileira. O problema de estar endividado, na verdade, não é só as dívidas, mas o sentimento de fracasso, a vergonha, as noites sem dormir, que uma pessoa que tem dívida, ela passa por essa situação. Eu já passei por isso, como já contei para vocês, de ter muitas dívidas, de dever além ali da minha condição financeira de arcar com aquelas dívidas. Já passei por situação de cartão de crédito atrasado, pagar mínimo de cartão por tantas vezes, e aqui já abro um parênteses para falar com você. Se a sua situação de dívida hoje é com cartão de crédito, nunca pague o mínimo desse cartão, vai juntando dinheiro e depois a gente vai falar mais claramente sobre isso, mas há uma forma melhor de você pagar esse cartão, que não seja pagando o mínimo, porque esse dinheiro ele não vai abater em nada no seu valor principal, então você vai estar jogando dinheiro fora, dando dinheiro para o banco. Aqui no Brasil nós temos o cenário perfeito para o endividamento. Nós temos muitas oportunidades de crédito, de parcelamento. Tudo que nós vamos comprar, nós temos essa opção de parcelar em muitas vezes, principalmente no cartão de crédito e em muitos lugares ainda, na nota promissória, no crediário, né? E ainda temos o país com maior índice de juros e com o povo menos educado financeiramente. Então é um cenário perfeito para tudo dar ruim e para a população ficar realmente endividada, como nós temos visto os números nos contando desse grande número de pessoas endividadas que nós temos aqui no Brasil. E como eu já disse, é fato que ter dívidas prejudica a nossa vida emocional, nossa vida espiritual, até o físico. Quantas vezes a gente pode até desenvolver aí problemas de saúde por causa de dívidas, por causa de toda a pressão psicológica que nós enfrentamos quando temos dívidas, que a gente não está conseguindo arcar com elas, pagá-las, né? Já fugiu aí do nosso controle. Então, antes de falarmos aqui sobre a dívida, nós precisamos entender que a dívida, ela é, na verdade, um sintoma de algo muito mais profundo, de uma situação muito mais profunda que precisa ser trabalhada. O endividado é que precisa, na maioria das vezes, ser tratado e não somente a dívida. Pensa comigo, quando você está com uma dívida no cartão de crédito ali no valor de R$ 5.000, a sua preocupação é aquela dívida, mas na verdade a preocupação deveria e deve ser a partir de agora o endividado, ou seja, você. Como você vai tratar essa situação da dívida, mas ao mesmo tempo tratar a sua situação, ou seja, o seu emocional, a sua organização financeira, para que você não entre em uma nova dívida. Aqui é como se fosse, por exemplo, uma enfermidade, uma inflamação que você tendo esse problema de saúde, essa inflamação, provavelmente você vai ter febre, que é um dos sintomas da inflamação. Se você tratar a febre, é necessário tratar para que ela não suba muito e venha trazer outros problemas, né? Mas se você tratar a febre apenas, abaixar aquela febre, tomar um banho gelado, você tratou a febre, mas não resolveu o problema que está causando a febre, que é a inflamação, a infecção. Assim também é com a questão das dívidas. Pagar a dívida é abaixar a febre, é resolver um problema, mas não é necessariamente resolver a situação a ponto de você não causar novas dívidas, não contrair novas dívidas. Então, se você está nessa situação, pare agora e vamos trabalhar em alguns passos aqui para que você resolva o problema da dívida, mas que também não entre em novas dívidas. Vamos para o passo a passo a partir de agora, e a primeira coisa que você precisa fazer é organizar o seu emocional. Se você está com uma dívida, com uma dificuldade ou com várias dívidas, provavelmente, se você é uma pessoa aí honesta, provavelmente está realmente com o emocional abalado, e estando assim você não consegue pensar direito, raciocinar direito, você não consegue ter energia, força para gerar novas fontes de renda, que nós vamos falar também daqui a pouco. Então tudo isso te desestrutura, faz com que você não
não consiga resolver esse problema mais rápido. Então acalme-se agora, respire fundo, entenda que você é sim uma pessoa honesta, ainda que seja realmente a sua culpa essas dívidas, porque a gente tem aqui dois cenários. Uma em que a pessoa é realmente, literalmente culpada, porque ela fez todas aquelas dívidas, dívidas de consumo realmente, dívidas às vezes desnecessárias, e nós temos aqui por outro lado uma pessoa que fez dívidas porque foi necessário, imprevistos que acontecem na vida de qualquer pessoa, e por não ter essa educação financeira ainda não ser educado financeiramente, você não tem uma reserva de emergência e por isso contrair uma dívida. Independente de qual seja a realidade, eu quero que você entenda que é sua responsabilidade, e como pessoa responsável que está assistindo esse vídeo, principalmente que decidiu quitar essas dívidas, você pode então agora acalmar o seu coração, se tranquilizar, ficar em paz e entender que tudo vai se resolver. Vai demorar talvez um longo tempo, quem sabe, mas independente, eu quero que você entenda uma frase: você não está mais no problema, você agora está no processo. E o segundo passo aqui então é você procurar saber e entender qual a raiz do problema, ou seja, qual a raiz desse endividamento, dessa inadimplência. Nós temos aqui alguns fatores que podem ter contribuído para você ter contraído essa quantidade de dívidas que talvez você tenha. O primeiro deles, e que é muito comum, infelizmente, no Brasil, é um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa que não consegue pagar ou arcar nem mesmo com as contas básicas da casa. Sendo assim, contrai dívidas, compra às vezes, por exemplo, o supermercado, algum remédio, uma consulta de emergência ou algo assim, no cartão. Por quê? Porque não tinha realmente o dinheiro para cumprir com aquela situação que é básica. Talvez uma questão de emergência da saúde, né, da área da saúde, e que não dava para esperar aí pelo SUS ou algo nesse sentido, em que a pessoa contraiu dívidas porque era realmente necessário, digamos assim. O segundo fator, que também é muito comum, são de imprevistos financeiros, mas nesse caso aqui que agora estou falando, essa pessoa até consegue cumprir, sim, com o básico da sua casa, mas ela, por não ter educação financeira, ela consome tudo que entra, talvez ganhe até bem, receba um salário até alto aí no início de mês, mas ela não guarda nada. Então o que está faltando aqui agora é educação financeira. Então teve imprevisto, aconteceu um imprevisto e essa pessoa acabou se endividando. E um terceiro fator que é muito comum e que precisa muito desse tratamento também é a pessoa que compra compulsivamente, a pessoa que realmente compra além da necessidade, além do que ela precisa, simplesmente para cobrir outros buracos, para tapar outros buracos emocionais. Então a raiz aqui, na maioria das vezes, ela é realmente emocional. Pessoas que sofreram com muita escassez na infância, ou outros fatores que faz com que essa pessoa hoje queira comprar compulsivamente para tapar esses buracos, essas necessidades emocionais que não são resolvidas com compras em cima de compras, mas ela ainda acha que é. Então descubra aí qual a raiz do seu problema. Por que você está com tantas dívidas? Para resolver não só o problema da dívida, mas principalmente do endividado, você precisa descobrir o porquê que você está contraindo tantas dívidas. O terceiro passo, então, após você saber qual foi a raiz desse problema, é resolver então a raiz desse problema. Porque, como eu já disse, não adianta resolver a dívida se você não curar ou libertar aí o endividado, né? Mudar a situação do endividado. E se o problema aqui é falta de dinheiro para cumprir o básico da família, então a resolução seria realmente ganhar mais. E talvez você me fale: Aline, se fosse fácil eu já estava ganhando mais. E de fato não é, mas é possível sim. Para ganhar mais, talvez você vai ter que trocar de emprego, deixar o emprego atual, talvez empreender numa área que você já saiba, já tenha capacidade de fazer isso e ainda nunca se decidiu a empreender nessa área, talvez se profissionalizar mais na área que você já trabalha, se aperfeiçoar fazendo novos cursos. Eu sei que de alguma maneira você precisa ganhar mais, você precisa gerar mais dinheiro e eu estou aqui para te dizer que isso é totalmente possível. Se você ganha hoje um salário mínimo, eu quero te falar que na maioria do negócio, pequeno que seja, que você decidir empreender, que seja em casa, você já consegue ganhar mais do que isso. Faça o teste, pesquise a respeito, sente, anote, coloque aí as suas ideias no papel, tire elas da cabeça
e tente algo novo para a sua vida. Entenda que você não precisa viver na situação que você vive hoje e apenas aceitar essa situação, se conformar com essa situação. Seja um inconformado e decida mudar a sua realidade financeira. Se o seu problema é o segundo, que é realmente imprevistos, você ganha relativamente bem, mas tem um imprevisto atrás do outro, você precisa educar-se financeiramente. Para isso, é necessário uma organização financeira, é necessário anotar quanto ganha, quanto gasta, principalmente anotar antes de gastar. A organização financeira, ela não é complexa como as pessoas imaginam, são passos simples que você pode fazer até mesmo no seu caderno, mas que são necessários. E dentro dessa organização financeira, você precisa então criar sua reserva de emergência. Às vezes vai ter que descer um degrau do que você está vivendo hoje para criar então a reserva financeira, porque imprevisto todo mundo tem. No terceiro caso, se esse é o seu caso, de comprar compulsivamente, você precisa ir lá na raiz dessas compras, ou seja, o porquê que você gasta do jeito que gasta, porquê que você precisa estar buscando se satisfazer nas compras. Na maioria das vezes, ou em todos eles, essa compulsividade é resultado de um problema emocional e muitas vezes lá da infância. Escassez financeira, falta do básico na infância que faz com que você gaste hoje. Quantas famílias que falam assim, por exemplo, lá em casa tem fartura de supermercado, e tem que ter fartura mesmo, mas sem desperdícios, sem comprar além da sua condição e além das suas necessidades. Por que essa pessoa quer que a despensa, a geladeira esteja sempre cheia? Porque lá na infância, às vezes, ela não tinha nem mesmo o que comer, ou se tinha, era uma alimentação ali muito fraca, muito barata, muito básica, e que não supria realmente as suas necessidades, às vezes nem nutricionais. Então, uma pessoa que hoje talvez queira comprar muitos pares de sapato, pode ter sofrido bullying lá na infância porque não tinha um par de sapato adequado para ir para a escola. Procure qual a raiz do seu problema. Toda a questão emocional não resolvida lá do seu passado vai gerar uma dificuldade aqui agora no seu presente e vai comprometer com certeza o seu futuro. Então resolva essa questão, e essa questão não é resolvida comprando compulsivamente, mas sim buscando a raiz do problema, talvez procurando um profissional adequado para te auxiliar nessa resolução, que pode ser um psicoterapeuta, que vai tratar desde lá da sua infância até o momento atual, resolvendo a inflamação, a infecção, ao invés de apenas resolver a febre, que seria a dívida. A dívida é apenas uma febre, mas o endividado é que é realmente o problema, e resolver o problema do endividado é que vai trazer uma resolução duradoura, uma solução duradoura, fazendo com que você não venha contrair novas dívidas. E o próximo passo aqui, que parecia ser o primeiro, mas na verdade vai ficar por último. Por quê? Porque realmente nós vamos ter que tratar a pessoa antes de tratar a dívida. É resolver agora realmente as dívidas, e para fazer isso você vai listar todas as suas dívidas, saber quem que você deve e traçar um plano para pagar essas dívidas. Lembre-se que você não está mais no problema, você está no processo. Não queira socorrer todas as dívidas de uma só vez, não queira dar um passo maior do que a perna, porque se você for lá resolver todas as dívidas, assinar novos contratos financeiros, pagar uma parte apenas de um cartão de crédito, por exemplo, você vai estar se afundando ainda mais. Então, liste as suas dívidas, analise a situação. Tem dívida com parente, tem dívida com agiota, tem dívida com amigo, ou são apenas com bancos? Qual que você vai pagar primeiro? No meu método aqui, na minha mentoria, eu uso o método incômodo zero para algumas alunas. Porque tem pessoas que dever essas pessoas é mais prejudicial para o nosso emocional, para a nossa saúde mental, do que dever bancos, dever instituições financeiras grandes. Então, talvez o banco vai ser o que vai ficar por último, o cartão de crédito vai ser o que vai ficar por último. Primeiro você vai ter que lidar com agiotas, parentes, amigos, que são pessoas que provavelmente vai te trazer mais dor de cabeça, mais dificuldade financeira, mais dificuldade emocional, aliás, porque são pessoas que estão próximas e que você geralmente fica com muito mais vergonha, com muito mais constrangimento por estar devendo essas pessoas. Então, organize qual a ordem aí que você vai pagar as suas dívidas. Qual dívida vai vir primeiro? Anotou qual que é a primeira dívida? Então você vai dar um jeitinho agora de ganhar mais dinheiro, de gerar mais dinheiro, de diminuir os seus gastos financeiros, vivendo um padrão abaixo do que você vive hoje, para juntar dinheiro e pagar essa dívida. Terminou de pagar essa dívida,
Vamos para a próxima. Lembrando que lá no banco, o ideal é você ter o dinheiro todo em mãos para negociar, evitando assim pagar juros abusivos que geralmente vão ser cobrados. Aline, mas a minha dívida era 2 mil e hoje está em 10 mil, 12 mil reais. Eu não tenho como pagar essa dívida. Estando com o dinheiro em mãos, você vai ligar para o banco, vai ligar para essa instituição financeira, vai fazer um acordo com eles, oferecendo esse dinheiro, negociando realmente como protagonista da história e vai conseguir pagar essa dívida. Se não pelo valor principal, pagando um pequeno percentual de juros, porque com certeza eles vão tirar a maior parte desses juros se você tiver com o dinheiro todo em mãos. Já se você decidir continuar pagando, por exemplo, o mínimo do cartão, pagando o parcelamento do banco, é uma dívida que às vezes fica realmente impagável, porque é um montante de juros em cima de juros, tornando assim a sua vida financeira muito mais difícil. Então analise com carinho antes de assinar qualquer proposta. Lembre-se, a sua situação financeira agora depende de você. O banco vai te incomodar, mas ele não pode fazer nada além de te incomodar, a não ser que você tenha ali um bem alienado com ele, e aí nesse caso você vai ter que dar prioridade realmente para essa dívida. Então dívida tem saída sim, e com fé você vai sair da situação que você está hoje, você vai conseguir sim quitar as suas dívidas uma a uma, talvez sem muita pressa, né, devagarzinho, mas com muita responsabilidade, com muita seriedade, como precisa ter numa situação como essa, mas você vai sair realmente desse problema. Eu já estive nesse lugar de dever cartões, de dever banco e consegui sair das dívidas. Hoje estou educada aí financeiramente, né, não tenho contraído novas dívidas, então eu sei que é possível e você também vai conseguir, tá? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, me ajuda a continuar te ajudando, ativa o sininho, clica no gostei, deixa aqui também o seu comentário, me fala como que está a sua situação financeira hoje, qual dívida que você decide pagar a partir de agora, ou se você não tem mais dívidas porque você já se educou financeiramente e está vivendo uma vida aí muito mais tranquila agora nessa área financeira. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que você pode estar ajudando, que está precisando de ouvir essa verdade, de saber como sair da situação de endividamento. Assim você ajuda essa pessoa e me ajuda também a continuar a te ajudar, porque eu estou aqui nesse canal para contribuir com você, para ter uma vida financeira muito mais leve e com muito mais prosperidade, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.